Senadores governistas querem usar fila de CPIs para tentar evitar investigação no MEC. PEC dos combustíveis prevê zerar fila do Auxílio Brasil e custará quase 39 bilhões de reais. Jair Bolsonaro diz que ameaçou transferir médico militar que resistiu a receitar medicamento ineficaz contra a Covid. E o deputado bolsonarista quer multa bilionária para instituto que errar o resultado de pesquisa eleitoral. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, oficializou agora há pouco, em carta, o seu pedido de demissão do cargo no Banco Estatal, um dia após denúncias de assédio sexual de funcionárias contra ele serem divulgadas na imprensa. No texto entregue ao presidente Jair Bolsonaro, ele declarou que combateu o assédio dentro do banco e disse ser colocado numa situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa, com a força da verdade. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, diz que a estratégia para barrar a CPI não será retirar assinaturas, e sim insistir que há outras comissões na fila. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL Carioca, disse que não pediu recentemente e nem pretende pedir para que parlamentares retirem suas assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar as suspeitas sobre o Ministério da Educação. Segundo Portinho, a estratégia do governo será outra: convencer o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de que há outras CPIs na fila e que qualquer nova comissão, próximo das eleições, serviria apenas de palanque político. Todas essas CPIs têm o mesmo interesse porque foram firmadas por 27 senadores cada qual, e é obrigação do presidente da Casa, aquela já lida, implementá-las e requerer que os blocos de partido indicam os seus membros e nessa ordem, assim como aquelas ainda não lidas, que sejam lidas e que sigam na sua ordem também de igual forma a instalação e a indicação dos seus membros. A mesma opinião compartilhada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. A avaliação sobre a instalação, a conveniência ou não de instalar essa CPI, é prerrogativa do presidente Rodrigo Pacheco. Nós já temos milhares de pessoas que são regiamente pagas para fazer o trabalho de investigação, de prisão e de julgamento. Então, na véspera da eleição, instalar essa CPI vai transformar o Senado em mais um palanque. Mas Rodrigo Pacheco indicou nas últimas horas para líderes do governo, Jair Bolsonaro, que não vai segurar por motivos políticos a instalação da CPI para investigar casos de corrupção no Ministério da Educação. Pacheco, por outro lado, se comprometeu a ter isonomia e a ler também os requerimentos de abertura de CPIs propostas por senadores governistas. Ressaltou, no entanto, que vai decidir com parcimônia, ou seja, indicou que não serão todas as comissões que terão requerimentos lidos. O governo, por sua vez, vem buscando negociar com Pacheco um tempo a mais, pelo menos até o recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. O comentarista Ney Gonçalves Dias explica em detalhes a estratégia do governo para barrar a CPI e quais os possíveis efeitos na gestão Bolsonaro, caso ela seja aprovada. O regimento interno do Senado disse que o presidente não tem obrigação de estabelecer hierarquia entre os pedidos de CPI que lhe chegam às suas mãos. Essa é uma questão. Mas o governo partiu para outra questão fundamental. Desde que o ministro Ribeiro foi preso, o governo já liberou 5,8 bilhões de reais no chamado orçamento secreto. Quantos senadores estarão recebendo dinheiro ou já receberam ou vão receber o dinheiro? Quantos daqueles que fazem parte da lista de 31? Como se sabe, a Constituição diz que a CPI da Câmara e do Senado, a CPI pode ser formada existem dois motivos centrais.
Primeiro, 1/3 da casa. No caso do Senado, são 27 senadores. O que está na mão do presidente Pacheco é um documento com 31 assinaturas. Então, quem sabe os senadores que já assinaram e que estão recebendo os 5 bilhões e 600. Terceiro, se tudo não der certo, o governo joga com uma espécie de adiamento, ou seja, julho, mês das convenções partidárias, só isso, o mês inteiro para todo mundo, 32 partidos. Agosto, dia 15, começa a campanha eleitoral. Então, o que o governo espera? O governo espera não participar inicialmente da CPI, se ela for instalada, e só se apresentar no último instante. Isso faz com que as coisas sejam empurradas, porque aí nós entramos em pleno calor da eleição de 2022 para presidente. A PEC dos combustíveis terá um impacto estimado de quase 40 bilhões de reais no teto de gastos. O autor do projeto explicou que a elevação desse valor ocorreu devido à decisão de zerar a fila do Auxílio Brasil. O senador Fernando Bezerra Coelho, relator da proposta conhecida como PEC dos combustíveis, afirmou ter abandonado o texto original e informou que recorrerá a outro projeto para propor um pacote social com medidas estimadas em 38 bilhões e 750 milhões de reais. A PEC 16 originária, ela tinha uma previsão de flexibilizar no teto 29,6 bilhões. O meu substitutivo, que eu acabei aqui de apresentar, de comentar, ele tem um impacto no teto de 38,75 bilhões. Essa todas as medidas que acabei aqui de descrever, significa, portanto, esse aumento de aproximadamente 9 bilhões em relação à proposta original. Destaco que o maior aumento para isso foi da decisão de zerar a fila do programa Auxílio Brasil. Esse foi digamos, o benefício que impactou mais as previsões iniciais. Além da PEC, a nova proposta do senador passa a prever ampliação do Auxílio Brasil, além de outros benefícios. Os novos programas e os benefícios diretos. O primeiro é a elevação em R$ 200 em caráter emergencial no benefício do programa Auxílio Brasil. Isso tem uma estimativa de custo da ordem de 26 bilhões de reais até o final do ano. É importante assinalar que dentro desses 26 bilhões de reais, nós iremos zerar a atual fila de beneficiários. O Ministério da Cidadania estima em quase 1,6 milhões de famílias que estão na fila de espera do programa Auxílio Brasil. Então, além dos R$ 200 que vão valer até 31 de dezembro, de forma imediata, agora a partir de julho, nós estaremos cadastrando ao programa, ingressando no programa Auxílio Brasil, 1.600.000 famílias. Essa proposta foi defendida pelo líder do MDB na reunião de colégio de líderes e teve o apoio de todas as lideranças partidárias no Senado Federal. A decisão do relator é anunciada há cerca de 3 meses das eleições e colocada como estado de emergência. Assim, é possível utilizar da brecha deixada em lei que permite a mudança da legislação em ano eleitoral em casos de calamidade pública ou emergência. Para o senador, esse cenário agrava a crise econômica e a insegurança alimentar, o que justifica a decretação do estado de emergência. Após várias tentativas de chegar ao Planalto e ser cotada para vice de Fernando Haddad em São Paulo, Marina Silva vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, divulgou em sua rede social que vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo nas eleições de outubro. Na postagem, ela diz que a decisão foi tomada depois de um longo período de discussão sobre como a sociedade paulista pode contribuir com a instituição de um novo ciclo de desenvolvimento no país. O anúncio frustra os planos do pré-candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Isso porque ela estava sendo cotada para ser vice na chapa do ex-prefeito, que se aproximou da ex-ministra e chegou a participar de eventos ao lado dela.
Marina Silva ocupou o cargo de senadora pelo Acre, estado onde nasceu, por 2 mandatos, 2003 e 2011. Também foi ministra do Meio Ambiente entre 2013 e 2008, nos governos Lula. E o lançamento oficial da pré-candidatura foi marcado para sábado, dia 2, em São Paulo. E a seguir, Jair Bolsonaro revela ameaça a médico que recusou fornecer medicamento ineficaz contra a Covid. E deputado bolsonarista quer multa bilionária para instituto que errar resultado de pesquisa eleitoral. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações. Até já.